Olá, muito boa noite. No ar mais um Frente a Frente dos estúdios de Brasília da Rede Vida. E hoje, nesse momento aí em que está essa crise da Petrobras, a incerteza em relação às vacinas, será que vamos conseguir vacinar todos os brasileiros até o final do ano? Nós vamos trazer aqui para você uma entrevista com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, que tem acompanhado todos esses assuntos. Muito boa noite, governador. É um prazer receber o senhor aqui. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí pela Rede Vida. Pois é, Zé Maria, em um frente a frente nesse momento em que o governo está cheio de incertezas, né? Tanto na economia quanto na saúde. Como a gente resolve essa crise? Pois é, eu sempre digo que este ano, 2021, é importantíssimo, porque é dele que vai depender outras ações políticas e outros assuntos que vão ser desdobrados daqui para frente. Eu diria que os governadores estão com a bola, estão com a força toda. O governador Renato Casagrande, ele subiu ali a chamada escadinha política, foi deputado estadual pelo Espírito Santo, deputado federal, líder do partido na Câmara dos Deputados, senador da República pelo Espírito Santo e governador, está no segundo mandato. Governador, quando eu digo que é um momento de executivo, é porque, na falta de uma organização geral, internacional e depois uma organização nacional, sobrou para os estados, para os governadores, né, todo esse processo aí. Sobrou sim. Sobrou porque, especialmente neste momento, né, em que a gente trata de temas muito polêmicos, tratamos da pandemia, tratamos de questões tributárias, tratamos de pautas federativas que tramitam no Congresso Nacional. O estilo do presidente Bolsonaro é um estilo, não é um estilo de chamar para conversar e fazer o entendimento, é um estilo mais do enfrentamento. Então, este estilo do enfrentamento obrigou uma união intensa dos governadores. Nós temos hoje uma relação muito forte entre os governadores, estamos tratando dos temas, tivemos que assumir a coordenação da pandemia nos estados, tivemos que, de fato, fazer um diálogo permanente com a sociedade para a gente poder coordenar o trabalho. Teria sido muito mais fácil, sempre pedimos isso ao presidente Bolsonaro, que ele pudesse coordenar uma ação conjunta, coletiva, não que seja igual, não que tivesse que ser igual para todas as regiões do país, mas que tivesse uma coordenação nacional, né, assim, onde o presidente, junto com os governadores, alguns prefeitos de cidades grandes, pudessem coordenar as ações. Seria mais fácil de convencer a população. E o que ele respondia? Mais fácil de convencer a população com relação às medidas. E o que ele respondia quando era feita essa cobrança de coordenação em relação a ele? Não, ele não respondia, assim. Nós tratamos desse assunto numa reunião que a gente teve logo no início da pandemia com o presidente Bolsonaro, mas ele não respondia a esses pedidos, né? E, então, os governadores tiveram, de fato, assim, que exercer um papel importante, né? Como estão tendo ainda que exercer um papel importante nesse tema e em outros temas. O argumento dele, governador, e é um argumento aceitável, de que o Supremo Tribunal Federal fez uma intervenção, uma decisão, de deixar para os prefeitos e governadores, né, administrarem essa pandemia. Mas por que o Supremo tomou essa decisão? Porque foram ao Supremo pedir, não foi o presidente. Porque o presidente anunciou que tomaria algumas medidas proibindo medidas de restrições, medidas de alguns protocolos, tá certo? Então, o Supremo, na verdade, para a gente não ficar sem ação na pandemia, o Supremo acabou tendo que tomar uma medida dessa, mas isso não tira a responsabilidade conjunta que nós temos. A responsabilidade não é só do governo federal, é de todos nós, mas nós tivemos que ter uma ação mais protagonista, né, porque o presidente, como líder, ele acabou não puxando para si essa coordenação. De forma muito, até assim, contraditória, porque a ajuda que o governo federal deu aos estados e aos municípios no ano de 2020 foi muito boa. Foi muito boa, assim, os repasses financeiros... Muitos estados receberam mais do que receberiam se não tivesse a pandemia. Isso. Então, assim, mas o governo federal deu um apoio grande, a gente tem que reconhecer isso. A postura individual do presidente era contraditória a essa ação do governo. Então, isso ficou na cabeça do cidadão, assim, uma dúvida de fato se era preciso fazer o distanciamento, se era preciso usar máscara,
se era preciso vacinar, né? Ficou essa dúvida na cabeça das pessoas, então os governadores tiveram que falar mais, né? Que se expressar mais com relação ao tema. Em vacinas, como é que está essa questão? Qual a garantia? O senhor acha que é possível vacinar toda a população brasileira até o final do ano? Porque há uma procura muito grande, né, pelas vacinas. Possível, sim, é possível vacinar até o final do ano. Se, na verdade, o Brasil conseguir, nesse primeiro semestre, até ele ter o direito de produzir o IFA, o ingrediente ativo, se a gente conseguir importar da China e da Índia esse ingrediente, é possível sim. O Butantan pode produzir 30 milhões de doses por ano, né? A Fiocruz também pode produzir 30 milhões de doses por ano. Por ano não, por mês, me perdoe, por ano não... me perdoe, por mês. Né? Então, tanto o Butantan como a Fiocruz podem produzir 30 milhões de doses por mês. O governo está tentando outras parcerias. Então, assim, na realidade que nós temos hoje, que não é boa, né, a gente pode vacinar até final do ano. Lógico, se o governo federal tivesse, no passado, feito mais acordos, né, com outros laboratórios, a realidade brasileira poderia ser diferente, porque a gente poderia ter, neste momento, mais vacina disponibilizada. Veja que os Estados Unidos estão anunciando que vacinarão sua população até o meio do ano. E nós estamos discutindo aqui uma população menor, de vacinarmos até o final do ano. Isso, naturalmente, tendo a importação desse ingrediente ativo do IFA. Então, assim, nós estamos numa realidade que, se a gente conseguir vacinar até o final do ano, já é uma realidade boa devido à situação em que nós nos encontramos no Brasil. Agora, até esse semestre acaba a vacinação de todos os grupos de risco? Esse semestre acaba, acho que até... idosos, todo o pessoal de saúde, professores, inclusive, que vão ter que voltar, que já voltaram às aulas presenciais. Como é que fica grupos de risco que o Plano Nacional de Imunização define são pessoas acima de 60 anos e pessoas com comorbidade, tá certo? Esse universo vai ser vacinado, então, universo, no primeiro semestre ainda. Pelo cronograma que o Ministério apresentou, repito, o cronograma que o Ministério apresentou, que, se for cumprido, até o meio do ano, até um pouquinho antes do meio do ano, essa população, teoricamente mais vulnerável, tá certo? Estará toda vacinada. Isso vai ser um passo importante, porque a gente pode reduzir óbito. Nosso maior desejo hoje, pelo menos meu como governador, como cidadão, é eu chegar ao final do dia e não ter que olhar o boletim aqui que eu recebo todo dia recebo com tantas mortes, a gente poder verificar sem nenhuma morte. Então, acho que esse vai ser o grande ganho. E, decorrente disso, a gente poder também reativar a economia com uma velocidade maior, porque a vacina hoje é o grande instrumento que a gente tem de enfrentar a pandemia e de reativar a atividade econômica. Governador, o Espírito Santo passou por momentos, como em vários estados, né, de fechamento, aliás, eu acho que lá pegou forte no primeiro momento, né, o senhor está convencido sobre o lockdown, sobre fechamento? Funciona, não funciona? Como é que o senhor analisou o exemplo do seu estado? Funciona sim. Nós conseguimos, no início, estancar o crescimento da pandemia. A partir de março, quando a gente começou a tomar as medidas, deu tempo de a gente preparar, já estávamos preparando, mas deu tempo de concluir uma primeira fase da ampliação dos leitos hospitalares, tanto no investimento direto, como na parceria com os filantrópicos, na compra de leitos privados. Nós optamos lá, um debate intenso que nós tivemos, nós não construímos um hospital de campanha, né? Fui pressionado, muito pressionado, para que pudesse construir um hospital de campanha. Nossa opção foi fazer investimento nos prédios nossos, e isso deu um resultado extraordinário. Hoje você vê que o hospital de campanha não funciona, né? Não pode ter funcionado, Depende de alguns estados, parece que foi necessário. Muitos se envolveram, na verdade, em denúncias, muitos não funcionaram, e veio a primeira fase, caiu a pandemia, desmontou o hospital, veio a segunda fase, tem que montar de novo. Né? Então, nós passamos uma pressão forte, mas o que a gente fez foi depois das pessoas reconheceram que foi a melhor medida, foi fazer investimento que vai deixar um legado para a população capixaba, que é a ampliação do setor hospitalar. E fechou o estado no primeiro momento?
Fechamos no primeiro momento, mas fechamos por pouco tempo, a gente estabeleceu uma matriz de risco lá, classifica o município de risco baixo, risco moderado e risco alto, e a gente vai tomando medidas qualificadas de acordo com o risco. Ele dá a impressão de só represar, né, governador? Não é a solução. Mas é claro, assim, está claro que você só consegue reduzir a velocidade do contágio, dependendo do momento da pandemia, se você não aglomerar, não interagir. Tem um assunto interessante, porque chega um momento da pandemia, nós lá começamos um crescimento em março, e em setembro nós estávamos já no processo de queda. E não que tenha tido uma redução da interação. Eu acho que as variantes do vírus, elas vão atingindo as pessoas mais susceptíveis e depois outras variantes vêm. Né? Então, assim, na hora que você chega com novas variantes, é importante que você tenha a redução da interação. Né? Porque depois que as variantes atingiram as pessoas mais susceptíveis, né, parece que mesmo com aglomeração não aumenta muito a pandemia, mas toda a orientação que a gente recebe é de reduzir a interação, de não aglomerar, de usar máscara. Então, a gente tem que continuar exercendo esse papel enquanto a gente não tiver vacina para todo mundo. Agora, a população lá está colaborando, porque em Manaus nós vimos que a população não colaborou, foi para as ruas, teve aglomeração. Em vários estados, a gente tem a pandemia saindo do controle, porque as pessoas estão se aglomerando, não respeitando a recomendação das autoridades sanitárias de evitar esse tipo de comportamento. Como é que está lá no Espírito Santo? A realidade de Manaus é a realidade do Brasil todo, tá certo? Assim, tem muita gente que contribui e tem gente que não contribui, tá certo? Assim, mesmo apesar dos apelos, tem gente que não tem empatia, tem gente que não tem preocupação com, às vezes, parece não ter preocupação com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó, com as pessoas de mais idade. Então, assim, a realidade do Espírito Santo não é diferente da realidade de outros estados. Nós temos muitas pessoas comprometidas com a sua responsabilidade individual, mas temos muitas pessoas que não têm esse mesmo nível de comprometimento. Então, a gente repete, põe fiscalização, né, porque aqueles que não colaboram a gente tem que fiscalizar sempre que pode, aglomerações, mas tem uma sociedade que, uma parte dela, ainda não teve a empatia necessária para poder ajudar a controlar a doença. O governador, a impressão que se tem é que houve aquele fechamento inicial da pandemia e um processo à espera de leitos de UTI. Era a primeira promessa, né? E agora é administrar, até chegar a vacina para todos. Continua assim, quer dizer, administrando leitos? Administrando leitos. Nós, lá no Espírito Santo, tivemos a oportunidade de administrar para todos os capixabas e recebemos 36 pacientes de Manaus, 30 pacientes de Rondônia, disponibilizamos lá permanentemente 45 leitos para outros estados, porque nós fizemos um investimento forte. A gente já abriu um pouco mais de 800 leitos de UTI exclusivo para a Covid, e nós vamos chegar até abril a 900 leitos exclusivos para a Covid, só de UTI. O senhor não teve problema com não, hospital? Não tive problema. Sim, não tive problema. Assim, a gente tentou fazer um equilíbrio, Denise, que pudesse a gente controlar um pouco a interação, mas não deixar também o setor produtivo parar completamente, porque assim, é lógico que um ambiente controlado, um comércio, por exemplo, em que o dono do comércio pode controlar os seus funcionários, pode controlar a distância entre os clientes, tem álcool, só deixa entrar com o uso de máscara. Então, no início, a gente acabou fechando tudo, né? Agora, a gente está seletivo, porque tem local que é controlado, né? Lógico, uma aglomeração, um baile, um show, não tem controle, especialmente num ambiente fechado. Mas o comércio, que é um comércio que você controla a entrada, tem a responsabilidade do dono do comércio, do gerente do comércio, né? E tem a responsabilidade de todos que entram naquele comércio, é um ambiente controlado. Nós estamos aqui distantes um do outro, tá certo? Nós estamos aqui a mais de 1 metro de distância um do outro. E o estúdio é bem grande E o também, estúdio aqui é né? grande e estamos distantes. Então, assim, você está em ambiente controlado. Então, você pode ir... Nós estamos aprendendo na gestão da pandemia. É uma situação meio complicada que acabou nas mãos dos governadores e dos prefeitos, né? E uma dificuldade muito grande também para o interior. Esse debate aí sobre lockdown, sobre fechamento, ele acabou pegando muito, mas as vacinas ainda representam um forte debate. O João Dória, governador de São Paulo, ele puxou aquela ideia de que os governadores tinham que fazer alguma coisa. Aí houve uma divisão. Alguns governadores acharam que ele avançou o sinal, queimou o sinal. Como é que o senhor se posiciona sobre a ação de João Dória de São Paulo
na produção de vacinas? Olha, eu acho que o governador João Dória, o governo de São Paulo, o Instituto Butantan, não estou falando da Fiocruz, porque não estou tratando, a Fiocruz também deu uma grande contribuição, mas eles deram uma grande contribuição. Porque, assim, no primeiro momento, não tinha compromisso do governo federal em adquirir as vacinas do Butantan, tá certo? E o debate que foi feito, né, levou a esse compromisso do governo federal, que foi muito bem tomada pelo governo federal, de comprar todas as vacinas que forem aprovadas pela Anvisa, que estiverem seguras, tá certo? Este é o caminho. Então, ele cumpriu um papel importante. Eu sei que nesse debate tem interesses eleitorais, João Dória dizem que pode ser pré-candidato a presidente da República, o Bolsonaro também diz que é candidato à reeleição, pré-candidato à reeleição. Acho que ele fustigou. Então, acho que ali pode ter tido interesses, lógico que pode ter tido interesse, mas assim, o resultado final é que esse debate produziu, né, um compromisso do governo em adquirir todas as vacinas produzidas pelo Butantan. E para quem está precisando de vacinas, as vacinas que chegaram até agora em grande quantidade para nós brasileiros foram vacinas do Butantan. Ou seja, se não fosse João Dória, não teríamos hoje tantas vacinas. Não vou dizer só João Dória, assim, porque assim, a gente não pode também... Mas ele que deu o não start posso tirar aí, o papel, né, que eu exerci como governador e os outros 25 governadores exerceram. Foi um papel de articulação, de conversa com o ministro, de conversa com o Congresso Nacional. E que continua. Né? Tá certo, que continua. Então, assim, mas o João, hoje... você perguntou do João Dória, o João Dória cumpriu um papel positivo nesse trabalho. Perfeito. É o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. E os governadores, Maria, estão ainda à disposição para a gente comprar vacina. Não sei se nós vamos voltar nesse tema. Vamos voltar na reabertura aqui, vamos voltar nesse assunto, que é muito bom. Nós estamos aqui diretamente dos estúdios da Rede Vida em Brasília, no Frente a Frente. E você sabe, falando de política, política define sua vida, a educação do seu filho, a sua casa. Por isso é muito importante, prestem atenção. 2 minutos e já estaremos de volta